Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV. Os estúdios, Silvonei José e Matheus Macedo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Silvonei. Bom dia a todos que nos acompanham. Um abraço especial às emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão coligadas conosco através da Rádio Vaticano e também do nosso centro de distribuição em vídeo, Vatican Media. E você que está através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira de cinzas. Papa Leão XIV encerra neste momento a passagem por entre os fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo com Papa Móvel, numa manhã de quarta-feira, podemos dizer agradabilíssima, temperatura neste momento em torno dos 10 graus Celsius. Nesses dias precedentes nós tivemos as audiências sempre no interior da grande sala Paulo VI, devido ao mau tempo, devido também ao frio. Hoje, o tempo permite que mais de 20 mil fiéis, nesse momento reunidos na praça, possam se encontrar com o Papa Leão XIV. Um momento sempre particular, Mateus, do encontro do Papa com os peregrinos que vêm a Roma. É sempre único, né? Uma emoção para quem talvez desejou sempre encontrar o Papa e poder de fato vê-lo de perto é algo que marca. Eu tive a oportunidade recentemente de vê-lo e até mesmo pela televisão, acompanhando pelas mídias, a gente se emociona. Imagina estar ali na praça, estar na sala Paulo VI acompanhando ali de perto, é algo que nos mexe com a gente já sai mandando mensagem para todo mundo dizendo que viu o Papa. É sempre uma alegria muito grande. É um momento especial, sem dúvida sim, nenhuma. Com certeza. E com muitos brasileiros, vimos tantas bandeiras nesta manhã aqui em Roma. Papa conclui neste momento então seu giro e vamos então ao início propriamente da audiência geral desta quarta-feira. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Teremos agora a leitura do dia. Primeira carta di San Paolo aos Colossenses. Primeiro em italiano. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. A leitura então de Colossenses 1, 15, 18, 19, 20. Agora em francês. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Depois da língua francesa, agora inglês. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Christ is the image of the invisible God. He is the head of the body, the church. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross. The word of the Lord.
Depois da língua inglesa, teremos agora a língua alemã. Lesung aus dem Kolosserbrief. Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Wort des lebendigen Gottes. Próxima língua será em espanhol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Porque Dios quiso que residiera en Él toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Na sequência, agora teremos a língua chinesa, mandarina. 恭读圣保禄宗徒致哥罗森人书。基督是不可见的天主的肖像，他又是身体教会的头。因为天主乐意叫整个的圆满居住在他内，并借着他使万有，无论是地上的，是天上的，都与自己重归于好。因着他十字架的血立定了和平。以上是天主的圣训。 Para o nosso colega Túlio, que traz o português. Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Próxima língua agora será o árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. المسيح هو صورة الله الذي لا يرى، وهو رأس الجسد أي رأس الكنيسة. فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله، وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات، وقد حقق السلام بدم صليبه. كلام الرب. E a última língua tradicional da audiência geral, o polonês. Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego i On jest głową ciała, Kościoła. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. E vamos agora então à catequese do Papa Leão, que está dando nessa sequência uma série de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II. E hoje a segunda sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Inicia o Santo Padre, caros irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando le catechesi, O Concílio Vaticano II, aos cujos documentos estamos dedicando as catequeses, quando quis descrever a Igreja, preocupou-se, antes de tudo, em explicar de onde ela tira sua origem. Para fazer isso, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, aprovada em 21 de novembro de 1964, recorreu às cartas de São Paulo,
para utilizar o termo mistério. Ao escolher essa palavra, não quis dizer que a igreja é algo obscuro ou incompreensível, como às vezes se pensa quando se ouve a palavra mistério. Exatamente o contrário. De fato, quando São Paulo usa essa palavra, especialmente na carta aos Efésios, ele quer indicar uma realidade que antes estava oculta e agora foi revelada. Trata-se do desígnio de Deus que tem um objetivo: unificar todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Jesus Cristo, ação que se concretizou na sua morte na cruz. Isso é experimentado, antes de tudo, na Assembleia reunida para a celebração litúrgica. Ali as diversidades são relativizadas. O que importa é estar juntos, porque atraídos pelo amor de Cristo, que derrubou o muro de separação entre pessoas e grupos sociais. Para São Paulo, o mistério é a manifestação do que Deus quis realizar para toda a humanidade e se dá a conhecer em experiências locais que gradualmente se expandem até incluir todos os seres humanos e até mesmo o cosmos. A condição da humanidade é uma fragmentação que os seres humanos não são capazes de reparar, embora a tensão para a unidade habite em seus corações. Nesta condição insere-se a ação de Jesus Cristo que, por meio do Espírito Santo, vence as forças da divisão e o próprio divisor. Estar juntos para celebrar, tendo acreditado no anúncio do Evangelho, é vivido como uma atração exercida pela cruz de Cristo, que é a manifestação suprema do amor de Deus. É sentir-se convocado por Deus. Por isso se usa o termo eclesia, ou seja, a assembleia de pessoas que reconhecem ter sido convocadas. Assim, há uma certa coincidência entre este mistério e a Igreja. A Igreja é o mistério tornado perceptível. Essa convocação, justamente por ser realizada por Deus, não pode, contudo, limitar-se a um grupo de pessoas, mas está destinada a se tornar a experiência de todos os seres humanos. Por isso, o Concílio Vaticano II, no início da Constituição Lumen Gentium, afirma assim: a Igreja é, em Cristo, de alguma forma, o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Com o uso do termo sacramento e a consequente explicação, quer-se indicar que a Igreja é, na história da humanidade, expressão do que Deus quer realizar. Por isso, olhando para ela, compreende-se, em certa medida, o desígnio de Deus, o mistério. Nesse sentido, a Igreja é sinal. Além disso, ao termo sacramento, acrescenta-se também o de instrumento, justamente para indicar que a Igreja é um sinal ativo. De fato, quando Deus age na história, envolve em sua atividade as pessoas que são destinatárias de sua ação. É por meio da Igreja que Deus alcança o objetivo de unir as pessoas a si mesmo e de reuni-las entre si.
trova il suo riflesso nell'unione delle persone umane. A união com Deus reflete-se na união entre os seres humanos. Essa é a experiência da salvação. Não por acaso, na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 7º, dedicado à natureza escatológica da Igreja Peregrina, no número 48, utiliza-se novamente a descrição da Igreja como sacramento, com a especificação de salvação. E, de fato, Cristo, diz o Concílio, quando foi elevado da terra, atraiu todos a si. Ressuscitando dos mortos, insuflou nos apóstolos o seu Espírito vivificante e, por meio dele, constituiu o seu corpo, que é a Igreja, como o sacramento universal da salvação. Sentado à direita do Pai, opera continuamente no mundo para conduzir os homens à Igreja e, por meio dela, uni-los mais estreitamente a si mesmo e torná-los participantes de sua vida gloriosa, com o alimento de seu próprio corpo e de seu próprio sangue. Esse texto permite compreender a relação entre a ação unificadora da Páscoa de Jesus, que é mistério de paixão, morte e ressurreição, e a identidade da Igreja. Ao mesmo tempo, nos torna gratos por pertencermos à Igreja, corpo de Cristo ressuscitado e único povo de Deus peregrino na história, que vive como presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, como sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos. Conclui assim Papa Leão a sua catequese desta quarta-feira, dedicada ao mistério da Igreja, sacramento da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês. O Santo Padre depois vai saudar também os peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, audiência geral com o Papa Leão XIV. Papa, já no início das suas palavras, Mateus fala dos documentos que nós estamos dedicando, disse ele, às catequeses, né? E o Concílio Vaticano II, quando quis descrever a Igreja, preocupou-se, antes de tudo, em explicar de onde ele tira a sua origem. O Papa nos dá, assim, uma visão de coisa nós hoje somos como Igreja, né? Qual é a Igreja de hoje? E para fazer isso, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, recordava o Papa também com um pouco de história, aprovada em 21 de novembro de 64, né? Recorreu às cartas de São Paulo para utilizar o termo mistério. Sim, acho que é interessante enfatizar, para quem vem acompanhando as catequeses do Papa, que é quase como uma continuidade, né? Porque na última catequese ele fala sobre a unidade da Sagrada Escritura como uma forma de nós conhecermos a Deus, de se unir a Deus, e agora traz a figura da Igreja como uma questão de unidade, por assim dizer, né? Poderíamos resumir assim, esse mistério que se incorpora na Igreja, se encarna como Igreja, um corpo único, indiviso, a Igreja como essa representação da Santíssima Trindade, também de um povo que, em uma sociedade fragmentada, como o Papa diz, muitas vezes, é chamado a viver essa unidade através da Igreja. E o Papa, quando fala do termo mistério, né, que tem na carta de São Paulo, né, escolher essa palavra, disse, não quis dizer que a Igreja é algo obscuro e incompreensível, né? Como às vezes, né, se pensa quando se ouve essa palavra mistério, né? Muito atual essa palavra, eu diria, mas é exatamente o contrário. Quando São Paulo usa essa palavra, especialmente na carta aos Efésios, quer indicar o quê? Uma realidade que antes estava, então,
oculta, né, obscura, agora foi revelada. Nós vamos à saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Cordialmente i pellegrini di lingua francese provenienti dalla Francia, in particolare gli alunni delle diverse scuole di Parigi e di tutta la Francia, i gruppi di giovani e i pellegrini della Costa d'Avorio. Cari amici, appartenere alla Chiesa è una grazia che spetta a voi far fruttificare, perché è una presenza santificante in mezzo a un'umanità ancora frammentata, ma che aspira all'unità. Vi benedico e vi auguro una buona Quaresima. A saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa provenientes da França, em particular aos alunos de diversas escolas de Paris e de toda a França, os grupos de jovens e os peregrinos da Costa do Marfim. Queridos amigos, pertencer à igreja é uma graça que cabe a vocês fazer frutificar, porque é uma presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, mas que aspira à unidade. Abençoo todos vocês e desejo uma boa Quaresma. Saudação então do Santo Padre aos peregrinos franceses. Vamos agora à segunda síntese que nós teremos, será em inglês, e como já estamos acostumados, será o próprio Papa Leão XIV quem faz a síntese em inglês e depois fará a sua saudação também aos peregrinos de língua inglesa presente hoje na Praça São Pedro. É sempre um momento muito especial estar também aqui no Mateus, ver tantos peregrinos provenientes de várias partes do mundo. É um encontro muitas vezes esperado por uma vida toda, né? A oportunidade de ver o Santo Padre pelo menos uma vez na vida, que muitos talvez não tenham essa oportunidade. Então, é sempre um momento especial, tão muitos desejado. Casais, né? Muitas pessoas hoje em dia Teremos agora a síntese em alemão e a saudação que o Santo Padre fará em seguida também aos peregrinos de língua alemã. Falávamos antes, Mateus, da palavra mistério. O Papa falava justamente que é o contrário do incompreensível, do obscuro, não? Mas São Paulo usa essa palavra para indicar uma realidade que antes estava oculta, mas que agora é revelada, né? Trata-se do desígnio de Deus que tem como objetivo, como você falava antes também, unificar todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Jesus Cristo, ação que se concretizou na sua morte na cruz. Sim. De fato, o mistério, como nós conhecemos talvez na sociedade como algo sombrio, algo que nós não... algo que nos assusta, né? Mas acho que a palavra nos traz a questão do mistério que se revela também no Cristo que se faz presente no meio de nós, o mistério que se revela através da encarnação também, por assim dizer, é o mistério da Santíssima Cruz, da ressurreição de Cristo, e que nós contemplamos todos os dias ao viver a Santa Missa, esse mistério da encarnação, o mistério do Cristo que se faz presente no pão e no vinho também, todos os dias na Santíssima Eucaristia. Nós somos convidados a viver isso diariamente. Pois é, a celebração litúrgica, a Assembleia reunida na celebração litúrgica. E ali o Papa usa uma expressão interessante. Ali as diversidades são relativizadas. O que importa é estar juntos, porque somos atraídos pelo amor de Cristo. Saudação do Santo Padre aos fiéis em língua alemã. Chiediamo al Signore che ci aiuti ad accogliere con cuore aperto le grazie che ci vuole donare in questo tempo di Quaresima, affinché possano portare frutti abbondanti di salvezza per noi e per i fratelli. Santo Padre saúda então os irmãos e irmãs em língua alemã, hoje, quarta-feira das cinzas. Peçamos ao Senhor que nos ajude a acolher com o coração aberto as graças
que Ele quer doar nesse tempo de Quaresma para que possamos levar frutos abundantes de salvação para nós e também para os nossos irmãos. Na sequência, agora teremos a síntese em espanhol e também será o próprio Santo Padre, que já nos habituou também, a fazer a síntese em língua espanhola. Mas ainda voltando, enquanto aguardamos as palavras do Santo Padre, né? A diversidade é relativizada. Para São Paulo, o mistério é a manifestação do que Deus quis realizar para toda a humanidade. Se dá a conhecer, então, em experiências locais que gradualmente se expandem até incluir todos os seres humanos e até mesmo o cosmos. Não é algo fechado, mas é para todos. É o que, de fato, o Cristo veio para nos unir, né? Ele inicialmente traz a palavra para os judeus, mas depois reside por todo mundo e anunciar o Evangelho. Então, hoje nós somos convidados a viver essa unidade, independente das nossas diferenças de idioma, de culturas e assim por diante. Unidos diante do altar. Vamos ouvir o Santo Padre, então, na chinês. Depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis em língua chinesa. A condição da humanidade, disse o Papa na sua catequese, é uma fragmentação que os seres humanos não são capazes de reparar, embora a atenção para a unidade habite em seus corações. E é nessa condição que se insere, então, a ação de Jesus Cristo, que por meio do Espírito Santo vence as forças da divisão e o próprio divisor. Estar juntos para celebrar, né? Tendo acreditado no anúncio do Evangelho. Então é vivido como uma atração exercida pela cruz de Cristo, que é a manifestação suprema do amor de Deus. É sentir-se convocado por Deus. E por isso se usa o termo eclesia, ou seja, assembleia de pessoas que reconhecem ter sido convocadas. E assim há uma certa coincidência entre esse mistério e a igreja, porque a igreja é o mistério tornado perceptível. Nós vivemos esse mistério, né? E essa convocação é realizada por quem? Por Deus, né? Somos convocados a participar, convidados a participar da Igreja do Senhor. Por isso, já o Vaticano II, no início da Lumen Gentium, afirma: a Igreja é, em Cristo, de alguma forma, o sacramento, isto é, o sinal, o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, o sacramento. O Papa, com esse termo, sacramento, né, ele tenta explicar, indicando que a Igreja é, na história da humanidade, uma expressão do que Deus quer realizar. Por isso, como ele diz, olhando para ela, compreende-se em certa medida o desígnio de Deus, um mistério. Nesse sentido, a Igreja é como um sinal, diz o Papa. O Papa fala também do termo do sacramento, né? Acrescentando instrumento, para indicar o quê? Que a Igreja é um sinal ativo e não passivo, é atuante na vida das pessoas, é atuante na humanidade. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua chinesa. Cari fratelli e sorelle, il tempo di Quaresima che inizia oggi vi trovi impegnati nella preghiera e fraterna. Vi benedico di cuore. O Papa dirige então a sua saudação às pessoas de língua chinesa, queridos irmãos e irmãs. O tempo de Quaresma que tem início hoje os encontra empenhados na oração e na fraternidade. Abençoo todos de coração. Teremos agora, na sequência, a síntese em português. Será o nosso colega Túlio Fonseca quem nos traz a síntese e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim,
Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O Concílio Vaticano II, ao falar da Igreja, utiliza a palavra mistério, tomando-a das cartas de São Paulo. Utilizando esta palavra para descrever a origem da Igreja, a constituição dogmática Lumen Gentium não se refere a algo de obscuro ou incompreensível, mas exatamente o contrário, porque indica uma realidade que estava escondida e que agora é revelada. Trata-se do desígnio de Deus, cujo fim é unir todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Cristo com sua morte na cruz. A Igreja é, portanto, a assembleia convocada, do grego eclesia, para celebrar o mistério da redenção em Cristo. Nas palavras do concílio, a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Con questa giornata di digiuno e preghiera iniziamo il nostro cammino quaresimale. Il Signore, con la sua grazia, ci conduca ad una vera conversione. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Com esta jornada de jejum e oração, começamos o nosso itinerário quaresmal. Que o Senhor, com a sua graça, nos impulsione a uma verdadeira conversão. Deus vos abençoe. A saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua portuguesa, recordando que temos início hoje a Quaresma, um dia de jejum e oração. E assim a gente inicia o nosso caminho quaresmal. Que o Senhor, com a sua graça, nos conduza a uma verdadeira conversão. Temos agora a síntese em árabe e depois a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis e peregrinos de língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Falávamos antes sobre a igreja em Cristo, de alguma forma o sacramento, né? Esse sinal, um instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A igreja é sinal. Além disso, o termo sacramento, disse o Papa, acrescenta-se o de instrumento, porque a igreja é um sinal ativo. E é por meio da igreja que Deus alcança o objetivo de unir as pessoas a si mesmo e de reuni-las entre si. E a união com Deus reflete-se na união entre os seres humanos. E essa, então, é a experiência da salvação. A experiência, né? O Papa cita mais uma vez a Constituição Lumen Gentium, dedicada à natureza escatológica da Igreja, que utiliza novamente a descrição da Igreja como sacramento com a especificação de salvação. Cristo, né, ressuscitando dos mortos, insuflou nos apóstolos o seu espírito vivificador e por meio dele, então, constituiu o seu corpo, que é a Igreja. De fato, se nós estamos unidos a Deus, somos atraídos à vivência da unidade com os nossos irmãos, né? Então a igreja é exatamente isso, essa unidade que nós somos chamados a viver estritamente a Deus para que nós possamos nos unir aos irmãos e servir aos irmãos. Isso é o que nós somos chamados a vivenciar no nosso dia a dia também. O Papa, nas suas catequeses, falando sobre os documentos do Vaticano II, nos convida, e convida você também, a
ler esses documentos. Hoje a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Né? Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua árabe. Segno efficace di unità e riconciliazione tra i popoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saudação aos fiéis de língua árabe. O cristão é chamado a ser sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos. O Senhor os abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. Essa é então, a saudação do Santo Padre. A última síntese que nós teremos agora será em polonês. Aproveitando esse momento também, é bom a gente recordar que o Santo Padre nos entregou, né, uma mensagem para essa quaresma. Hoje no Brasil nós temos o início da quaresma, como toda a igreja em todo o mundo, com um anexo, se assim podemos dizer, importante. O início também da campanha da fraternidade. E o Santo Padre envia também esse ano uma mensagem que vai ser divulgada nessa quarta-feira para o início da quaresma, para o início da campanha da fraternidade. Mas voltando à mensagem que o Santo Padre nos presenteou, né? Recordamos que fala sobre escutar e jejum, quaresma como tempo de conversão. Esse é o título, né, da mensagem que o Papa nos entrega para essa quaresma de 2026. Né? O Papa convida os fiéis a um jejum que também passe pela língua, né? Para que diminuam, se assim podemos dizer, as palavras ofensivas e aumente o espaço dado à voz do outro. Porque a gente se sobrepõe muito, porque todo mundo quer falar e são poucos aqueles que querem ouvir. É um desafio da sociedade atual, né? Nós silenciarmos para poder nos ouvir entre nós mesmos, mas também ouvir a voz de Deus no dia a dia. Então, um mundo cheio de barulhos e nós queremos sobrepor a nossa voz à voz do outro, outra vez colocar a nossa vontade em cima do outro e sem saber dialogar. Isso é um desafio que nós temos nesta quaresma. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Il 22 febbraio ricorre il 95esimo anniversario della prima apparizione di Gesù misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Da allora è iniziato un nuovo capitolo nella diffusione del culto della Divina Misericordia attraverso la coroncina e il quadro Gesù confido in te. La Quaresima sia un tempo di incontro con Cristo attraverso il sacramento della penitenza e le opere di misericordia. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. O Papa saúda cordialmente os poloneses. No dia 22 de fevereiro, recorre então os 95 anos da primeira aparição de Jesus misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Desde então, teve início um novo capítulo na difusão do culto da Divina Misericórdia através do texto da Corontina e também do quadro Jesus confia em vós. A quaresma seja um tempo de encontro com Cristo através do sacramento da penitência e das obras de misericórdia. A todos a minha bênção. Portanto, a saudação que o Santo Padre fez aos fiéis de língua polonesa. E vamos para a última saudação, que será para os italianos, mas recordando mais uma vez que o Papa pede um jejum de palavras, né? Um jejum de palavras ofensivas, é o convite do Papa. Então, a todos nós que nos preparamos para viver esse período da quaresma, tempo em que a Igreja nos convida a recolocar o mistério de Deus no centro da nossa vida. Quaresma como tempo de
conversão, né? Para que a nossa fé então ganhe impulso e o coração não se perca entre as inquietações e as distrações do cotidiano. O Papa dirige agora as suas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saudação à Liga Mariana Franciscana, à Escola Militar Teluia de Milão, os fiéis de Bassano del Grappa e Novaleto. O pensamento, diz o Papa, vai enfim aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. No início da Quaresma, exorto todos vocês a viverem com intenso espírito de oração este tempo litúrgico para chegar interiormente renovados à celebração do grande mistério da Páscoa de Cristo, revelação suprema do amor misericordioso de Deus. A todos, a minha bênção. E agora vamos então cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre, receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Transmissão ao vivo da Praça São Pedro. Sempre um momento particular, Mateus, de poder levar a todos os nossos amigos, né, esse encontro do Santo Padre com fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo. Sim, muito importante. Nós trazemos o que o Santo Padre tem para nós nesse início de Quaresma, nesse tempo novo, um tempo forte para a Igreja também, e que nós possamos viver bem esses 40 dias que antecedem a ressurreição. Recordando que nós teremos hoje, também a partir da 13h, a transmissão da Santa Missa de Cinzas, né? Com a presença do Santo Padre. Obrigado pela sua presença, Deus, e um bom trabalho. E terminamos recordando as palavras do Papa, falando sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que permite compreender a relação entre a ação unificadora da Páscoa de Jesus, que é mistério de paixão, morte e ressurreição, e identidade da Igreja. E, ao mesmo tempo, nos torna gratos por pertencermos à Igreja, corpo de Cristo ressuscitado e o único povo de Deus peregrino na história, que vive como presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, como sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos. Agradecendo a sua presença, a todos vocês que estiveram através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Mateus Macedo e Silvone José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.